Hoje eu quero trazer para vocês quais são os principais aspectos que eu acho relevante a gente dar uma olhada quando a gente vai fazer a avaliação de um fundo imobiliário que seja talvez híbrido ou que seja um fundo de papel que investe em CRIs, por exemplo. Isso porque para você fazer a avaliação de um fundo de papel, de um fundo híbrido ou de um fundo de tijolo, existem algumas diferenças. Então eu quero falar um pouquinho sobre o de papel, porque eu sei que nem todo mundo bate muito em cima dessa tecla, beleza? Mas antes da gente começar, eu já quero pedir para você se inscrever aqui no canal do Trademap, deixar o seu like, clicar no sininho para saber sempre quando tem vídeo novo. E gente, o tempo todo o Trademap tá mandando as novidades lá pelo canal do Telegram deles. Então eu vou fazer o convite para que vocês cliquem no link que está aqui na descrição e participem do Telegram para ficar por dentro das principais notícias, do que acontece aí no mercado, beleza? Bom, vamos começar falando, gente, sobre um fundo imobiliário em específico, que ele é um fundo que eu gosto, eu tenho já um certo tempo, inclusive, na minha carteira, que é o Maxi Renda, que ele está listado na nossa Bolsa de Valores como MXRF11. E bom, parte da carteira dele basicamente é composta por CRIs. Existem alguns outros fundos, né, dentro da carteira, mas a maior parte ainda é composta pelos papéis. E aí que a gente tem que entender a composição desses papéis, aonde procurar informações sobre tudo isso. Então, sem mais delongas, eu já quero ficar aqui no cantinho da tela e compartilhar a minha tela com vocês, beleza? Bom, aqui eu já estou na minha tela, gente, do Trademap, e aqui eu já consigo as principais informações sobre o Maxi Renda. Aqui, inclusive, eu tenho o código, aqui ele fala sobre o tipo de gestão, que é a gestão ativa, e esse já é um ponto que eu considero muito relevante, que a gente sempre tem que dar preferência quando a gente fala de fundos imobiliários. A gestão é muito importante, pelo menos ao meu ver, que ela seja ativa. Dessa maneira, a gente dá mais condições para o gestor para tomar as devidas decisões de maneira muito mais rápida e, claro, tentar fazer com que o fundo bata o seu benchmark, que muitas vezes pode ser o índice de fundos imobiliários. De qualquer maneira, o tipo de gestão é um ponto que eu considero, então, que a gente precisa dar uma olhada. Eu acho que um outro ponto relevante que as pessoas acabam olhando, mas que a gente não pode se apegar apenas a isso, é justamente a questão dos proventos ou do dividend yield. E isso a gente já começa a ver aqui embaixo nessa aba de proventos, né? Então aqui a gente consegue ver que o último rendimento, com base na data do 30 de outubro, né, de 2020, foi de 0,57%. Isso somente neste mês. Quando a gente fala do acumulado, né, de 12 meses, nós temos uma rentabilidade de 8,82%. E aí que muita gente começa a se perguntar, poxa, Bea, mas o CDI não caiu? Será que esses fundos que são de papéis, eles não deveriam estar sofrendo também? Olha, gente, depende, porque muitas pessoas acham que fundos imobiliários que investem em papéis, como CRIs, no fim das contas, às vezes eles têm alguns títulos que são atrelados ao IGPM, que são atrelados ao IPCA, que também vão ter o CDI, mas que quando a gente olha na atual conjuntura, por exemplo, que o IGPM está subindo bastante, então esses títulos que tem dentro da carteira também conseguem performar melhor. Mas eu quero trazer para vocês aonde que a gente consegue saber quais títulos são esses e o quanto o fundo está acumulado, né? Seja em IPCA, IGPM ou até mesmo CDI. Para isso, gente, eu quero dar uma olhadinha aqui embaixo com vocês. Aqui a gente consegue ter uma ideia de quais são os títulos que ele tem na carteira. Claro que a gente pode vir aqui primeiro em fundos imobiliários e ele vai mostrar quais são os fundos imobiliários que ele tem na carteira. E quando a gente vem aqui em títulos diversos, vão começar a aparecer os papéis, né? Então aqui a gente consegue ver, por exemplo, os CRIs. Se eu clicar em CRIs, já vão aparecer todos os títulos que tem aqui, qual é o valor que está aplicado e qual é o percentual, né, que está representando dentro da carteira. Mas ainda assim, existe outra coisa que é importante a gente ver, que é aquela questão para entender se ele está indexado pelo IPCA, pelo IGPM, pelo CDI. E para isso, ainda dentro do Trademap, é possível que você consulte todos os relatórios do fundo. Então, você vem simplesmente aqui em documentos e você vai vir aqui em relatórios e aqui a gente vai ver o último relatório, que foi do dia 30/9.
Clicando aqui no relatório do dia 30/9, ele vai aparecer aí pra gente qual é a posição consolidada do fundo até o período. Eles colocam ali uma mensagem da administração de tudo o que aconteceu, tudo que eles fizeram, tudo que impactou o fundo positivamente ou negativamente. Aqui coloca todas as informações, né, as principais informações, como o patrimônio líquido, qual é o valor patrimonial da cota, né? Então, por exemplo, se a gente tem aqui que o valor patrimonial da cota é de R$10,06, eu já consigo dar uma olhadinha aqui para tentar entender em quanto o fundo está sendo negociado, ou seja, R$10,58, 59 centavos, e entender se ele está sendo negociado acima do seu valor patrimonial ou abaixo do seu valor patrimonial. Aqui eu consigo ver também qual é a taxa de administração. Isso é muito importante também, porque muitas pessoas elas têm que colocar na balança, na ponta do lápis, essa taxa de administração, apesar de que todos esses rendimentos que a gente está recebendo, ele já vem com esses descontos. Mas é importante a gente saber disso, porque às vezes tem fundos que eles são muito simples, não tem uma complexidade muito grande, mas tem uma taxa de administração muito alta. E também tem fundos, muitas vezes, que eles estão rentabilizando menos do que, por exemplo, um MXRF e tem uma taxa de administração muito mais alta. Então, essas taxas de administração, elas servem muito para a gente tentar fazer um comparativo entre os fundos e também analisar a performance que eles estão entregando. Agora, gente, vamos dar uma olhadinha naqueles dados que eu falei para vocês para a gente entender se os ativos que estão dentro do fundo são atrelados a qual indexador, né? E para isso, eu vou vir bem aqui para baixo do fundo, tem várias informações, claro, importantes que para quem é cotista vale a pena sempre dar uma olhadinha, né? Porque você consegue saber do resultado financeiro, quanto foi distribuído por cota, mas é muito importante a gente saber a composição da carteira, até mesmo para a gente entender como esse fundo pode performar em cenários onde talvez a gente vai ter uma taxa de juros muito baixa ou onde talvez a inflação vai estar baixa. Então a gente chega aqui, ó, composição da carteira. E aqui a gente começa a ver os indexadores IPCA, CDI, a gente começa a ver também aqui embaixo IGPM. Então o MXRF ele tá bem diversificado, ele tem diversos títulos e eu acho que um outro ponto muito importante para a gente entender a qualidade desses ativos é talvez conhecer os emissores, né? Quando a gente vem aqui em cima, aqui a gente já começa a ver o emissor e o risco, né? Então aqui a gente consegue ver Prevent Senior, a gente começa a ver Magazine Luiza, a gente começa a ver aqui o GPA, a gente tem vários aí emissores, né, que eles são conhecidos, tem Helbor, tem BB, então tudo isso são emissores que são conhecidos, então a chance desse CRI, ele efetivamente ser cumprido é grande, então esse é um outro ponto que deve ser analisado. E bom, gente, quando a gente fala de fundos de papéis, eu acho que esse tem que ser o início para a gente começar a filtrar o que cabe na nossa carteira ou não. Então, o tipo de gestão, qual é a composição da carteira, né? Entender se tem mais IPCA, se tem mais CDI, se tem IGPM ou se está bem distribuído, bem diversificado e também qual é a taxa, o prêmio que você está recebendo a mais além desse indexador e também essa própria questão do emissor, né? Para você saber qual é a qualidade do emissor. E claro, não menos importante, na verdade eu acho que muitos quando investem em fundos imobiliários buscam isso também, é a própria questão do dividend yield. É importante sim a gente buscar aí bons dividend yields, mas ele tem que ser um bom yield acompanhado de uma carteira que talvez não envolva tantos riscos, porque muitas vezes a gente pode sim encontrar fundos que pagam 1,5% ou às vezes até mais. Porém, quando você vai olhar a composição da carteira, ela pode estar oferecendo muito mais risco do que a gente aceitaria. Então nunca deixem de olhar todos esses fatores e nunca olhem um único fator isoladamente, beleza? Bom, gente, de maneira muito rápida, eu tentei trazer para vocês os principais aspectos para a gente analisar em um fundo de papel, mas se tem mais alguma coisa que você considera importante, escreva aqui nos comentários e eu vejo vocês então no próximo vídeo.